Olá pessoal, vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje estaremos falando sobre o uso do hífen. Primeira coisa, o que é hífen, né? Para quem não sabe. O hífen é esse sinal gráfico aqui, ó, esse tracinho, né? Como alguns chamam, né? O traço. Mas o nome dele mesmo é hífen, tá? O nome formal, quem deve chamá-lo. Então o hífen é um sinal gráfico utilizado para. Então eu coloquei 3 pontos aqui, ó. Primeiro, formar palavras compostas. O que são palavras compostas? São aquelas que são formadas por mais de uma palavra. Por exemplo, pé de moleque, por exemplo, são 3 palavras, né, para formá-la. Guarda-roupa, né, João de Barro, são algumas palavras compostas. Então, quando fala-se de compostos, é porque são mais de uma palavra para poder formar a outra palavra, tá certo? Então, aí é necessário o hífen. Ligar pronomes oblíquos ao verbo. Então, por exemplo, eu visitei-lhe ontem. Então, esse visitei, lhe, você vai ver que tem um hífen entre o visitei e o pronome lhe. Ele liga esses pronomes oblíquos ao verbo. Separar sílabas, bem como na translineação das palavras. Isso aqui você sabe, né? Quando desde criança, primeiro ano, as professoras ensinam, né, a fazer a separação silábica. E aí, quando você vai separar a sílaba, você tem que colocar ali o hífen, separando sílaba por sílaba, né? Então, isso vai acontecer. Então, ó, todas as regras do hífen. Primeiro, a questão de palavras compostas, né, conforme eu falei. Primeiro, justaposição. O que é justaposição, para quem não sabe, né? Justaposição são palavras que você une as duas, tá? Mas ninguém perde nada, ninguém vai perder letra nenhuma, só vai ser feita uma união entre elas. Então, por exemplo, ó, para palavras compostas por justaposição, radicais que se juntam sem que haja alteração fonética, que foi o que eu falei. Exemplos, couve-flor, tá vendo? Ó, tem duas palavras e aí nenhuma delas houve perda, nenhuma teve alteração fonética, como ele fala aqui, tá? Que é o termo formal. Então você vai ver que aqui é usado o hífen, ó. Ano-luz, tá vendo? Ó? Duas palavras, então é composta, né? E aqui o hífen. Arco-íris também aqui o hífen, então por isso é usado o hífen quando é feita a justaposição. 2. Em nomes de lugares, você usa hífen também. Nomes que se iniciam com grão ou que sejam ligados por artigos. Exemplos, Grã-Bretanha, Grão-Pará, Bahia de Todos os Santos. Então aí é usado o hífen, tá? Porque são ligados ali de alguma forma, e aí é necessário usar o hífen. Outros nomes de lugares não levam hífen, e a exceção aqui é Guiné-Bissau, tá bom? Espécies botânicas, a terceira questão que também é usada hífen, ou zoológicas, espécies zoológicas. Então, por exemplo, amor perfeito é uma espécie, né? Então você tem que usar o hífen. Tamanduá-bandeira também é usado o hífen, que é uma espécie. E pimenta do reino, que também é uma espécie, tá certo? Você também vai ter que usar. Você também vai usar em palavras compostas na questão de bem e mal. Então, palavras compostas cujo primeiro elemento são palavras bem ou mal, usando a palavra bem ou usando a palavra mal, né? E os elementos que se seguem se iniciam com a letra H ou com vogal. Então, por exemplo, ó, bem-humorado. Então, o que vai acontecer? Bem, né? E aí você vai ver que a palavra aqui, ela se inicia com H. Então, se iniciar com H ou com letra A, você usa o hífen, tá bom? Bem amado, mal assombrado. Então aqui ó, você vê que o A está aqui em ambas as palavras, então é uma vogal em cada uma, então você vai usar o hífen. Contudo, no advérbio bem, há palavras cujos elementos se iniciam com consoante, em que o hífen é empregado embora com o advérbio mal não sejam. Então, por exemplo, ó, bem criado tem o hífen, tá? Mas a palavra mal criado já não tem hífen. Então, isso daqui é um exemplo que a gente tem. Então, quando você usa o bem, tá? E aí depois uma palavra iniciada por consoante, você usa o hífen. Agora, se você vai usar o mal e depois uma palavra com consoante, geralmente você não vai usar o hífen, tá? 5. Quando você usar palavras além, aquém, recém e sem, você também vai usar, ó. Além fronteira, aquém mar, recém-casado e sem teto, você também vai usar o hífen. 6. Você vai usar também encadeamentos vocabulares. Então, exemplos, ponte Rio-Niterói, tá? Porque você tem que fazer um encadeamento que está sendo feito ligado a uma cidade, né? Que são ligados. Então, para expressar que aquela ligação está sendo feita entre
rodovia Rio Santo e Áustrio-Húngaro. Então ele vai ser feito esse encadeamento ali para ligar os lugares, tá? E agora nós vamos para o chamado hífen com prefixos. Agora já é uma outra situação, que agora era para palavras compostas e agora é hífen com prefixos. Então, número 1, segundo elemento começa com a letra H. Então, nesse caso, você vai usar um prefixo e depois, tendo a letra H na segunda palavra, você vai usar o hífen. Então, por exemplo, pré é um prefixo, né? E aí depois você vai ter uma palavra aqui começando com H, que é a palavra história. Então, nesse caso, você usa o hífen. Outro, super. Super também é um hífen, tá? Ou é um prefixo, desculpa. E aí você usa o hífen porque é a segunda palavra que é iniciada por H. Sobre também é um prefixo, tá? E aí você vai usar em seguida o hífen porque a palavra humano começa com H. Então, nesses casos também, tá? Segundo elemento começa com a vogal igual a que termina o primeiro elemento ou prefixo. Então, quando a primeira palavra termina com uma letra que é a mesma que inicia a segunda palavra, então você precisa usar o hífen, tá? Então, por exemplo, ó, micro-ondas. Então, ó, primeira palavra aqui, ó, ele termina com O e a segunda palavra também começa com O. O que você faz? Você coloca o hífen, tá bom? Alto termina com O e observação começa com O. O que você faz? Coloca aqui o hífen. Semi-interno termina com I e interno começa com I, então você vai fazer separação com o hífen, tá? Exceção. Com o prefixo co, o hífen é dispensado. Então, co-pastor, co-diretor, co-gerente. Então, nesses casos, o hífen é dispensado, tá? Tal como em cooperante. 3. Circum e pan. Quando o segundo elemento começa com vogal e com as letras H, M ou N. Então, exemplo, circunambiente. Então, ó, vê o circum. Então, no segundo caso, tá, começa com vogal, então você coloca o hífen, tá? Então, se começar com vogal com as letras H, M ou N, na segunda palavra, segundo elemento, como ele fala, você vai colocar o hífen, ó. Pan-americano. Então, você vai ver que a segunda palavra começa com A, também é vogal, então você vai usar o hífen. Pan-africanismo, então nesse caso também vai usar porque a palavra africanismo começa com uma vogal, tá bom? Um quarto caso, quando você usar os prefixos hiper, inter e super, quando o segundo elemento, depois desses aqui, né, começa com a letra R, aí você também usa o hífen. Então, exemplo, hiper resistente, você vai usar o hífen, tá bom? Então, começando com a letra R aqui na segunda palavra, ó, tá vendo? Então, aí usou o hiper, o inter ou o super, e a segunda palavra começa com R, coloca o hífen. Inter-relação, ó, começa com R, tá? Então, usou o inter, precisa usar também o hífen. Super-revista, super, ó, tá vendo? A segunda palavra começa com R, então coloca também o hífen. Quinto caso, quando você usar a palavra ex ou vice, então, no segundo elemento, para separar ali, você vai colocar o hífen também. Por exemplo, ex-mulher, vice-presidente, vice-prefeito. Então, usou ex e vice, tem que ser separado pelo hífen. Sexto caso, quando você usar os prefixos pós, pré e pró, quando são acentuados. Então, exemplos, pós-moderna. Então, nesse caso, pós, pré e pró, quando são pós, pré e pró, quando eles são acentuados, você vai usar o hífen, tá? Pós-moderno. Pré-escola, também você tem que usar o hífen, tá bom? E pró-europeu, você também tem que usar o hífen. Sétimo caso, sufixos de origem tupi-guarani. Exemplos, capinha-açu, cajamarim, embu-guaçu. Então, essas palavras aqui todas são de origem tupi-guarani. Então, nesses casos, você tem que usar o hífen também, tá? Agora, mudando um pouco, os pronomes oblíquos. O que nós falamos, tá? Você também tem que usar o hífen. No que nós chamamos de ênclise e mesóclise. Para quem não sabe ou não lembra, tá? Ênclise é quando o pronome oblíquo vem depois do verbo, tá? E a mesóclise é quando o pronome oblíquo vem no meio do verbo. Então, por exemplo, ó, amo-lhe, tá vendo que o verbo está aqui e o pronome oblíquo está aqui, é o fim do verbo. Então, o que acontece? Você precisa colocar o ínfe, porque esse aqui é o que a gente chama de ênclise. Orgulho-me, ó, orgulho o verbo e o meu pronome oblíquo. Então, nesse caso, você também vai usar o hífen, porque está ao fim e aqui também você tem uma ênclise.
óculos, porque ó, orgulhar-me-ei. Então você vai ver que o meio está vindo no meio do verbo, ó. Então você vai colocar o hífen antes e o hífen depois, tá? Então nesses casos você também tem que usar o hífen. Beleza, pessoal? Ficamos por aqui. Espero poder ter ajudado. Até mais. Valeu!